Graça e paz, irmãos. Nós estamos dando início a mais um podcast do Europa na Graça. Está aqui eu, o Dan Rodrigues, o nosso co-host, o Jorge Souza, e o nosso convidado de hoje é o pastor Gesiel Souza. Ele é o pastor da LBC na região do Países Vasco, próximo à Espanha. Seja bem-vindo, Jorge. Bem-vindo, Gesiel. Obrigado. A gente que agradece a presença do pastor, falando conosco lá da Espanha. É o primeiro entrevistado espanhol, né? Então, para a gente vai ser, com certeza, uma grande bênção descobrirmos um pouco mais sobre o país, as peculiaridades, né? Algumas curiosidades, a cultura também. Então, o pastor vai trazer muita informação e, com certeza, vai ser bênção para nós. Obrigado, pastor, pela participação. Que o Senhor possa te abençoar a sua família. Amém. Eu sou grato a vocês pela oportunidade. Amém. Pois é, pastor. Sempre já está virando uma tradição aqui no nosso canal com os nossos entrevistados. Sempre no início a gente gosta de perguntar para eles como é que foi o momento da sua conversão, né? Aonde que assim você teve a sua experiência com Deus e qual foi a influência da família, assim, depois que você se converteu dentro da sua área ministerial, assim, essa transição ministerial para o ministério. Amém. Então, cara, falar sobre isso é até muito preocupador, né, para mim, falar sobre a minha conversão, porque a gente entra em alguns limites aí do evangelho, das denominações, das seitas, né? Porque eu conheci a Jesus, né, a igreja, com 4 anos de idade, né? E foi quando a minha família se mudou do Rio de Janeiro, que eu sou carioca, nasci lá na capital, e se mudou para o Espírito Santo, né, que era o estado do meu pai. E ali, pouco tempo que nós estávamos ali já na região de Cariacica, a minha mãe me direcionou para uma igreja. Falou: "Ó, você vai para uma igreja aqui, que sua tia é dessa igreja, né? Sua tia Giovanni, minha tia que mora lá no Rio de Janeiro, em Petrópolis. Falou: olha, sua tia é dessa igreja, eu queria que você fosse para essa igreja também." E eu comecei a ir nessa igreja, né? E ali eu tive o primeiro conhecimento de quem era Jesus. Ali eu me batizei, né? E com aproximadamente 8 anos de idade, eu já sabia muito o que eu queria, né? Inclusive, eu já sabia que eu tinha um desejo no meu coração muito grande de ser pastor também, né? Desde muito pequeno, assim. E depois que eu fui para a igreja, foi minha mãe, foi minha irmã, né? Meus irmãos acabaram não sendo tão participantes, chegaram aí para a igreja, mas se afastaram depois de um tempo. Meu pai, ele era batizado na igreja batista desde novo, mas nunca foi de frequentar a igreja depois de adulto, mas sempre me dizia, né? Filho, vai para a igreja, seu lugar é na igreja e tal. E ali, então, em uma denominação específica, que foi na igreja adventista até, né? Foi onde eu conheci a Jesus e a palavra de Deus, né? Quando eu tive mais ou menos uns 14 anos de idade, o Espírito Santo começou a me incomodar, porque eu sentia que tinha algo mais, eu sentia que tinha algo além, sabe? De ir para a igreja, de receber uma palavra, ou de agora prestar um serviço à igreja, né? À comunidade, às pessoas. Eu sentia que tinha algo além, né? Quando eu encontrei dentro da minha casa uma fita cassete e era um grupo de louvor que eu me identifiquei na hora e eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre eles, que era o Diante do Trono, né? Foi a fita cassete do Preciso de Ti. E Uau! aquilo me encheu de algo e ali eu comecei a desejar mais de Deus e sentia que tinha algo além do que a igreja adventista na época me apresentava, né? E foi onde eu comecei a ter uns amigos da Igreja Assembleia de Deus, né? Começaram a me chamar para cantar lá, me convidavam e tal. E ali eu comecei a me identificar mais com a igreja, vamos dizer assim, pentecostal, né? Que é uma igreja que busca a presença do Espírito Santo, que é uma igreja que crê nos dons espirituais e tantas outras coisas. E ali eu comecei a entender o que Deus tinha verdadeiramente para minha vida. Então, quando eu migrei para a igreja Assembleia de Deus, eu falo que foi muito difícil, porque eu precisei de passar por uma libertação na minha mente, né? Eu não sei se vocês conhecem um pouco da doutrina adventista,
Foi muito difícil para mim se libertar da doutrina, né? Mas o próprio Deus me libertou através da palavra, né? Porque quando eu comecei a buscar o Espírito Santo, eu comecei a ter sede mais da palavra de Deus, eu comecei a ler mais a Bíblia, né? Comecei a fazer meu ano bíblico. E dentro da própria Bíblia eu vi que não condizia com aquela religião, não condizia com a própria palavra de Deus, né? E ali eu comecei a ter experiências com Deus. Ali é onde eu recebi o batismo com o Espírito Santo, né? E foi onde Deus começou a me usar ministerialmente, né? É, eu estou falando aqui da conversão, né? E aí você está falando agora, você perguntou também sobre o chamado pastoral, não foi isso? Exatamente. E aí foi quando eu fui eu estive na Igreja Assembleia de Deus e eu tinha a minha esposa e nós decidimos nos mudar para Palmas, no Tocantins, pelas Poxa. oportunidades que nos apresentava o Estado, né? E mudando-me para Palmas, eu conheci um ministério, que era o Ministério Nova Chance. Na época era a Igreja Internacional da Renovação, hoje é o Ministério Nova Chance. E ali no Ministério Nova Chance eu tive todas as oportunidades do mundo. Foi onde eu aprendi grandes coisas, tremendas coisas com o apóstolo Sérgio Paulo Guimarães, que foi um homem que até hoje para mim serve de referência como homem de Deus, um homem de Deus. Sou muito grato à vida dele. E ali eu tive também a minha formação pastoral, né? Na Igreja Assembleia de Deus, eu ainda fui para Palmas, eu ainda participei da Igreja Assembleia de Deus, fiz seminários em Palmas, já tinha feito seminários também no Espírito Santo, né? Fiz seminários em Palmas. E ali na Igreja Nova Chance foi onde eu tive a participação, eu pude participar da escola de pastores, né? E ali eu tive minha formação pastoral. Pouco antes de eu terminando a escola pastoral, a escola de pastores, infelizmente eu me desviei, né, da igreja. Meu casamento terminou, meu casamento acabou. Meu pai me chamou de volta para o Espírito Santo porque eu entrei numa depressão muito grande, né? E foi um momento assim, acho que o momento mais difícil da minha vida. Eu lembro que um dia eu estava andando na rua e eu estava tão desesperado. E eu tinha me mudado ainda em Palmas, eu tinha me mudado para um apartamento que era no quarto andar. E eu tinha uma depressão tão terrível que eu olhava do quarto andar e eu pensava, eu me jogo ou não jogo? Mas e se eu não morrer? Se eu ficar paralítico, né? Se eu ficar dependente dos outros? Ah, não vou me jogar não, porque eu não vou morrer. E um dia eu estava tão desesperado que eu tomei vários remédios. E eu achei que eu ia morrer naquele momento ali, né? Mas no outro dia eu acordei tonto, zonzo, e vi que não tinha resolvido. Fui com muita raiva para o hospital, né? E falei o que eu tinha feito. E eu estava muito enfermo mesmo, né? Mentalmente, né? Uhum. Depressão era algo muito real, né? E as pessoas têm que aprender que isso tem que ser levado muito a sério. E eu lembro que um dia eu estava andando ainda na cidade de Palmas e eu só lembro de ter clamado a Deus. Eu falei, Senhor, me ajuda, eu estou no fundo do poço. Era a sensação que eu tinha chegado no fundo de tudo, né? Tinha perdido minha família, e eu sentia tudo que era por minha culpa, sabe? Eu tinha perdido minha família, tinha acabado com o meu ministério, com o meu chamado. Essa era a sensação que eu estava tendo naquele momento. E meu trabalho, eu pouco queria também já trabalhar, eu estava tão desesperado, tão depressivo, que chegou um momento de eu querer morar até na rua. Eu queria largar tudo, meu apartamento, tudo, eu queria largar tudo, eu queria desaparecer da vida das pessoas, eu queria ir pra rua, sabe? Meu desejo era de ir pra rua e desaparecer da vida das pessoas. E um dia eu estava indo na padaria, eu lembro, e eu falei, Senhor, me ajuda, porque eu me sinto, eu estou no fundo do poço, e a culpa é minha. E eu ouvi uma voz audível naquela rua que me disse assim: fundo do poço não é sepultura, você não vai morrer. Olha só. E depois disso, meu pai entrou em contato comigo e falou: filho, vem embora. Vem embora, minha mãe vem embora, você não tem família aí mais, você não tem mais nada o que fazer aí, sua esposa não quer reatar o seu casamento, você tentou, mas e vem embora. E assim eu voltei para o Espírito Santo e foram 3 anos até Deus me restaurar. Aí no Espírito Santo eu reencontrei minha primeira namorada, né?
que hoje é minha esposa, que é a pastora Geisiane. Eu reencontrei, nós namoramos quando nós tínhamos 14 anos de idade. Uau. E quando eu voltei depois disso, eu reencontrei ela e foram 3 anos de oração, foram 3 anos desviado ainda. E eu me lembro um dia de eu estar deitado, ainda depressivo, mas não tão pior quanto eu estava. E eu almocei e me deitei e orei ao Senhor. Eu falei, Senhor, eu não posso estar desse jeito, eu preciso que o Senhor faça algo por mim. E Deus me deu uma visão. Eu via um ser que era o próprio Deus, com um vestido até os pés. Eu via uma árvore muito grande por trás dele. E eu via como se fosse um púlpito, mas muito diferente. E eu vi uma Bíblia gigante em cima desse púlpito, estava do lado dele. E ele falou assim para mim: leia a minha palavra, na minha palavra você será curado. E foi coisa assim de talvez 5 segundos, mas parece que durou uma hora aquela visão, sabe? E eu abri os olhos daquilo e eu falei, meu Deus, o que é isso, né? E foi o meu tempo onde eu comecei eu tentava ler a Bíblia, eu não tinha força, eu ia para a igreja, eu não tinha força. E a minha profissão era de cabeleireiro, né? No Tocantins, quando eu estava lá, além de eu ter um salão de beleza, eu formava pessoas na profissão, né? Eu era professor de 200 alunos, eu lidava com 200 alunos na semana. E quando eu voltei para o Espírito Santo, eu abri meu salão, minha atual esposa me ajudou a abrir o salão, me deu maior força. E, e um dia tinha atendido os clientes no salão. A história é muito longa, assim, eu estou resumindo para vocês, tá? Porque é uma loucura, né? Porque antes eu tinha montado esse salão, nós tínhamos alugado uma casa, nós vivíamos bem, a gente teve a nossa primeira filhinha, a Gabriela, e o meu filho vivia um ano comigo e um ano em Palmas com a mãe dele. E eu me lembro que eu não tinha vontade nenhuma de me casar novamente, porque eu sentia que eu tinha acabado com o meu primeiro casamento, e eu sentia que nem era de Deus eu estar com essa mulher, eu me sentia culpado, ainda estava cheio de dúvidas e culpas na minha mente, né? E eu me lembro que Deus sempre fala muito comigo em sonhos, eu fico muito atento a isso. Às vezes a gente sonha que está de barriga cheia mesmo, mas às vezes o Senhor nos revela muita coisa em sonho. Deus fala muito comigo em sonho. Às vezes eu tenho um sonho e minha esposa tem o mesmo sonho na mesma noite, né? É Deus falando conosco. E um dia eu me lembro que eu sonhei que um anjo pegava na minha mão, um anjo mesmo pegava na minha mão, ele ia andando comigo por uma cidade, só que não tinha mais cidade, estava tudo destruído. A cidade estava abaixo, só tinha entulho nas ruas. Eu andava assustado por aquele lugar, tudo entulho, tudo destruído. E aparecia na minha frente uma lata de tinta e uma brocha, essa de passar cal na parede. E eu enfiava a brocha na lata de tinta e passava no chão, no pó, no entulho. E o anjo falava bem assim comigo: não tem mais o que você pintar e melhorar aqui. Ele falava comigo dessa forma. Se você quer pintar a parede de uma casa, construa outra novamente. E eu acordei. E nesse dia eu entendi que realmente o meu relacionamento anterior ele tinha sido destruído e acabado. Não tinha um retorno para ele, porque eu queria muito, sabe? Mas não tinha um retorno para ele. E aí eu fui começando a conceber a ideia de me casar novamente com a minha esposa, mas mesmo assim era muito difícil para mim. E um dia nesse salão, atendi meus clientes, nós tínhamos alugado uma casa, a gente vivia bem, só que o que aconteceu foi que deu uma chuva tão grande na região que nós morávamos, em Cariacica, no Espírito Santo, que inundou a casa que a gente morava, nós perdemos praticamente tudo, quase tudo. Eu acho que a gente só não perdeu foi o berço da nossa filha, que apesar de ter molhado no enxou, não estragou. E as nossas roupas, entrou esgoto na nossa casa, valão, que tinha um valão a céu aberto do lado da nossa casa, choveu tanto, e nunca tinha entrado água nas casas ali, mas choveu tanto naquele dia que inundou tudo. E eu lembro desse dia, eu estava na casa da minha mãe e mandaram mensagem para mim com um vídeo, o pessoal filmando, falou: olha, a sua rua lá inundou. E aí o caseirinho, o dono da casa, falou assim: Gisele, vem para sua casa porque entrou água aqui e inundou tudo. Eu falei: eu já estou sabendo, eu nem quero pisar aí. Quando eu cheguei lá no outro dia, eu não conseguia me mover. Quando eu vi tanta destruição dentro da minha casa. A geladeira tinha caído, porque boiou, caiu, de tanta água que entrou lá. Tínhamos perdido tantas coisas.
E a gente só conseguiu pegar algumas roupas, a minha esposa ainda quis lavar, mas eu estava tão horrorizado com tudo aquilo por mim, eu pegava tudo aquilo e jogava no lixo. E peguei mesmo, muita coisa. Guarda-roupa novo, cama nova, sofá novo. Tudo tão caro, foi para nós custoso aquilo. Mas Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E esse versículo foi o versículo do ano para minha vida, porque foi nesse ano aonde Deus me chamou com convicção novamente ao propósito dele, porque, repito, estava eu no salão de beleza, minha esposa estava na casa da minha mãe, nós íamos passar um final de semana lá, porque a gente estava agora morando numa kitnet de 2 cômodos com uma bebezinha, dormíamos no colchão no chão, não tínhamos nenhum conforto, não tínhamos quase nada, e foi dentro daquela kitnet aonde Deus começou a falar comigo poderosamente. Eu falo que quando o nosso conforto muitas vezes tira os nossos momentos de intimidade com Deus, a gente relaxa muito nisso. O nosso tempo de conforto é um problema, né, para nós. Por isso que Deus ele não trabalha dentro do conforto, né? Ele trabalha dentro do confronto. E eu me lembro que minha esposa foi para casa da minha mãe e ali ela me esperava para lá na casa da minha mãe. Eu ia atender os clientes, ia tomar um banho e ia para casa da minha mãe. Isso era um sábado. Isso foi em 2020, na época da pandemia, onde todo mundo, não sei se vocês lembram disso, começaram a fazer lives, né? Foi o tempo da live no Instagram, porque as pessoas não saíam de casa, não iam mais à igreja, tudo era live, né? E nesse dia, eu sentei no sofá da sala, cansado, minhas costas doendo, no sofazinho velho, afundado que tinha na sala, e eu abri o celular para olhar se tinha alguma mensagem, alguma coisa, e apareceu uma chamada da live, e apareceu assim: Fernando Alvarez está online, está numa live. Fernando Alvarez, ele é um cantor americano, e eu conheci ele em Palmas, no Tocantins, na igreja, que eu fui formado como pastor. Rapidamente, eu não tive um bate-papo com ele, eu conheci ele de vê-lo assim. E eu seguia ele no Instagram. E aí eu entrei ali e cliquei na live dele e comecei a olhar, e eu comecei a escrever em espanhol para ele, porque além do inglês, ele fala espanhol, né? E eu falei: saudações desde o Brasil e tal. Eu te conheci na igreja Nova Chance, lá em Palmas, no Tocantins, na igreja do apóstolo Sérgio Paulo. E ele olhou aquilo e ele falou bem assim: tá com a gente aqui também meu amigo, pastor Gesiel, lá do Brasil. E eu olhei assim e falei: cara, eu não sou pastor. E eu comecei a escrever: eu não sou pastor. Quando eu comecei a escrever, o Espírito Santo tomou minha mente na hora. Ele tomou minha mente na hora. E ele me levou para a escola de pastores. Ele me levou para quando eu estava servindo na igreja. Ele me levou para quando eu estava pregando na igreja. E ele começou a pregar para mim naquele exato momento. Ele falou bem assim: por que você está fazendo tudo que você quer da sua vida e não está fazendo o que eu estou te pedindo para você fazer? Por que você está realizando todos os seus sonhos e não está realizando os sonhos que eu tenho para você? Uau. Naquele momento eu botei a mão na cabeça e falei assim: meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu fiz isso naquele exato momento. O Espírito Santo me tomou e começou a pregar para mim. E eu não consegui mais ficar com o celular na mão. Eu levantei, eu fui pro banheiro tomar banho, e o Espírito Santo continuou pregando para mim. Eu, eu voltei, eu botei a roupa, o Espírito Santo pregando para mim. E a única coisa que eu consegui fazer naquele momento foi me ajoelhar, pedir a Deus perdão por tudo que eu tinha feito e por eu ter negligenciado o chamado dele na minha vida e me rendido a ele, dizendo que tanto eu pertencia a ele, quanto a minha geração e os meus filhos que viriam pertenceriam a ele. E eu só pedi uma coisa: Senhor, usa a minha família como uma família sacerdotal. E eu levantei dali convicto de que Deus tinha falado comigo. E o Espírito Santo começou a me dar ideias do que fazer, do que realizar. Eu liguei com um pastor que me acompanhava na época, o pastor Tiago Aski, da Igreja Missão Aliança, lá de Cariacica também. Eu falei: pastor, aconteceu isso, 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 isso. E ele falou assim para mim: pastor Gesiel, todas as vezes que eu vi esse tipo de coisa acontecer, eu pude presenciar Deus trabalhar na vida desses homens grandiosamente. E eu quero orar por você e para que Deus te use e faça o que ele quiser fazer de você a partir de agora. E ele me orou para mim, eu caminhando na rua conversando com ele, e o Espírito Santo pregando para mim, subindo o morro da casa da minha mãe. Cheguei lá na casa da minha mãe, eu chamei minha esposa para o quarto urgente. E eu falei bem assim: Deus falou comigo hoje. E eu só quero te falar uma coisa: eu quero me casar com você. E ali naquele momento, nós tomamos um rumo na nossa vida, uma decisão na nossa vida. A partir daquele momento, eu comecei a ajudar
as famílias carentes que não tinham comida na época da pandemia, ainda não tinham liberado o auxílio emergencial, as pessoas estavam passando muita dificuldade. Nós começamos a arrecadar comida, arrecadar alimento, criamos um projeto social, uma banda tocou no projeto social, arrecadou mais de R$ 2.500, deu dinheiro para o projeto social, compramos não sei quantas cestas básicas, começamos a ajudar a casa de recuperação. Aonde eu ia, as pessoas falavam, me chamavam de pastor e eu ficava calado. Eu não falava nada porque eu ia encontrar um pastor de uma casa de recuperação e às vezes eu não ia ver nunca mais ele. Eu levava uma ajuda lá financeira, pagava uns contas para eles, levava ajuda financeira, comida e ia embora. Às vezes eu não tinha contato mais com essas pessoas, sabe? Então eu não ficava me explicando que eu não era pastor, só fazia o trabalho lá e ia embora. E um dia eu mandei mensagem para o apóstolo Sérgio Paulo, pastor que me formou como pastor no Tocantins. Eu falei, apóstolo Sérgio Paulo, está acontecendo isso, isso e isso, nós estamos ajudando aqui. Deus me chamou, aconteceu isso, isso e isso. E por onde eu passo, as pessoas me chamam de pastor. Eu não estou sabendo muito o que fazer dentro disso. E ele só falou assim para mim, pastor Eziel, eu nunca tive dúvidas que Deus ia te levantar novamente, te reestruturar e te usar nessa terra. Se você quiser ser pastor do ministério, nós queremos discipular você e queremos que você seja uma representação nossa aí na sua região. E eu falei, tá bom, pastor, eu vou orar, porque para ver se é isso que Deus quer para mim, né? E ele foi até meio curto e grosso. Ele falou assim, olha, eu não sou propósito na vida de ninguém, eu sou resposta. Se eu tô te falando, está falado. E eu falei, então tá bom. Mesmo assim, eu vou orar. E eu entrei no propósito de jejum e oração. Foram 10 dias até que Deus falou comigo. E eu liguei para ele e falei, olha, Deus falou comigo e nós vamos aceitar que vocês possam, através da nossa vida aqui, nos discipular e que possamos montar uma igreja. Eu lembro que foi nesse curto espaço de tempo que eu e minha esposa nos casamos, no dia 10 de junho, e no dia 14 foi a inauguração da igreja, assim, praticamente, porque onde nós tínhamos o projeto social, que era céu aberto, era num quintal, nós fizemos ali o primeiro culto da igreja, deu mais de 40 pessoas, Uau. e Deus falou tremendamente, era na beirada da rua, em movimento, e o povo parava para ver os cultos, e ali foi, às vezes iam 4 pessoas, às vezes lotava aquele lugar que dava gente em pé até no meio da rua, atrapalhava os carros de passar, e foi uma loucura, né? E ali começou o ministério da igreja, e o Senhor nos sustentou até o último momento, só que eu me lembro que no início do nosso chamado, que eu me subia muito no monte para orar, um dia, quando eu fui me ajoelhar, eu tive uma visão, e eu via tudo preto, e uma linha que ia circulando, ia rabiscando no meio desse preto, e formava um mapa. E algo falou para ele assim, bem assim para mim, Espanha. E eu abri o olho, assim, um pouco estranho, e me ajoelhei e fui orar. E aí eu orei, aquele meu tempo de oração no monte, sentei depois no banquinho que tinha lá, abri meu celular e fui olhar o mapa da Espanha. E realmente o mapa da Espanha é o que o Senhor tinha desenhado na minha frente. E eu então fui entender, porque desde os 13 anos de idade eu me identifiquei com a língua, eu estudo a língua, comecei a fazer amigos aí de Venezuela, de Colômbia e tantos outros lugares, né? E aí eu fui entender porque Deus me fez identificar tanto com a língua espanhola, né? Que hoje eu falo espanhol que fluente, que às vezes os próprios espanhóis, dependendo da região que eu tiver, eles pensam que eu sou espanhol também, né? E aí a gente vai entendendo como que as coisas de Deus vão se alinhando para as nossas vidas, né? Pastor, Então, duas dúvidas que eu fiquei aqui. Qual foi a região lá de Cariacica que o senhor montou a igreja do senhor, que o senhor morava e montou a igreja? No Então, foi Brasil. a Nova Chance. Nós abrimos a Nova Chance lá, que era um ministério neopentecostal, né? Não, o bairro em Cariacica. Pensei que era religião. A região de Cariacica foi em Campo Grande. Campo Grande, né? lá de Campo Grande, né? Eu tenho a minha Cruzeiro do família, Sul. Cruzeiro do Começamos em Sul. Cruzeiro do Sul. Não sei se vocês conheciam aquela região ali Minha de avó, Cruzeiro minha do avó Sul. morava no Cruzeiro do Sul, Na no Rua do Santa Terminal. Bárbara. Na Rua do É, Terminal. minha avó morava um pouquinho mais para dentro, lá no Santa Bárbara. Na Rua do Terminal de Campo Grande. A gente Ah, que montou a legal, igreja. que legal. Uau, Gente, legal. Depois nós fomos para dentro ali da Rua do Vale. Não sei se vocês conheceram a Rua do Vale, né? A gente foi para a igreja ali dentro. E depois uma irmã nos doou um terreno para a gente construir a igreja lá em Santa Bárbara. E foi o Legal. último,
espaço onde nós tivemos lá como igreja. E Deus começou a me mover muito, né? Foram 3 anos à frente do ministério e Deus tirou meu coração do ministério, né? Porque, na verdade, o meu chamado não era ser pastor de igrejas. E apesar de eu querer muito isso, e entender e achar que Deus tinha isso para mim. Eu lembro que logo no início do ministério, tinha a pastora Liliane Paixão, a mulher de Deus, e ela fez um propósito com Deus de andar com os pés descalços, em humilhação, né, de 7 dias. E eu peguei eles no meio do caminho. Eu falei assim: eu vou entrar no propósito com vocês, porque eu estou precisando de uma resposta de Deus também. E eu fiquei andando 5 dias descalço na linha Campo Grande, para tudo que é lugar que eu ia, terminal, pegava ônibus, descalço. Propósito de humilhação. São coisas loucas Nossa, sabe? Não dá. Se eu falasse, Não dependendo tem explicação, mas funciona, né? de quem ouvir isso, dependendo de quem ouvir isso, vai falar: cara, esses caras são fanáticos, são religiosos e tal. Foi o meu tempo. Hoje eu não faço esse tipo de coisa. Se Deus mandar, eu faço, mas foi algo que eu quis fazer. Uhum. E eu me lembro que nós fomos descalços, peguei o ônibus, ela me levou lá para um morro de Vitória, levamos lá para uma quebrada de Vitória. E ela falou: vamos visitar um pastor ali, porque ele foi meu pastor, ele é muito usado por Deus. Vamos ver se Deus fala algo através da vida dele com a gente. Porque eu estou sentindo de lá, pastor. Eu falei: vamos sim, pastor Liliane. Ela foi lá. Eu conheci o pastor dela, não lembro o nome dele agora, e eu sentei do lado dele no sofá. Ela foi com a esposa dele para dentro de um quarto, que a esposa dele acho que era cabeleireira, começou a mexer no cabelo dela, e eu comecei a bater um papo com aquele pastor e tal, e perguntou um pouco sobre a gente, e daqui a pouco a mulher dele deu um grito lá dentro do quarto: ai meu Deus! E eu falei: meu Deus, o que aconteceu? E ela veio falando em línguas. A mulher foi usada tremendamente naquele dia. Ela falou assim: homem de Deus, eu te vejo pelas nações. Eu te vejo com um terno muito diferente. Eu nunca vi um terno desse. Eu te vejo de óculos, e eu não usava óculos. Hoje eu uso óculos de vez em quando, porque o óculos é para longe. Eu te vejo de óculos, eu vejo você pregando a palavra de Deus em outro país. Deus vai te usar como missionário. E começou a entregar várias coisas ali. E ela terminou de entregar. O esposo dela olhou para mim e falou bem assim: desde a hora que você sentou aqui do meu lado, eu não te vejo como pastor de igreja, não. Eu te vejo como pastor missionário. E eu falei: pastor missionário, o que é isso? Até então não tinha nem ideia do que era isso, né? Não, pastor missionário é um pastor que ele abre igrejas, fica um tempo ali, passa a igreja para a congregação, para o outro pastor que é pastor de igreja, e vai para outro campo e abre outra igreja. Falei: ah, tá. Eu pensei dentro de mim: esse cara tá ficando doido, eu quero saber disso nada, eu quero ser o pastorzinho de igreja aqui quietinho, cuidar de vidas e tal. E quando deu 3 anos do ministério, eu me lembrei desse dia, porque eu perdi o prazer, né, de estar ali na igreja, de estar ali naquela rotina todos os dias, criando coisas e tal. E foi um tempo muito difícil para mim, para entender que Deus tinha um chamado missionário na nossa vida. Nesses 4 anos, foram 4 anos, perdão, foram 4 anos de ministério. Foi um tempo assim de que às vezes eu estava pregando e o pensamento vinha em espanhol. E eu tinha que traduzir para falar em português para as pessoas. Você vê como que foi a coisa terrível, né? Forte. Uau. E às vezes eu falava: irmãos, logo no início, ao céu aberto ainda, quando começou a acontecer isso. E eu lembro que um dia eu falei assim, com 6 pessoas, 5 pessoas que tinha, eu falei: irmãos, eu tô aqui pregando para vocês, mas está vindo, na minha mente vem a palavra em espanhol, e eu tô tendo que traduzir aqui o que está vindo de pensamento na minha mente, mas é porque Deus tem algo para mim lá na Espanha. Eu já profetizava isso 4 anos, hoje a gente está há 2 anos aqui, 6 anos atrás, né? Eu já falava sobre essas coisas. E um dia, uma menina foi na nossa igreja, assistiu um culto e me chamou no final do culto e falou assim: pastor, posso falar para o senhor algo de Deus? Eu falei: pode. Olha, enquanto você estava pregando ali, eu via Deus enfiando a mão na terra e tirando você de dentro da terra como uma raiz, com raiz e tudo, e plantando em outra região muito bonita, um lugar muito bonito. Eu vou te falar, pastor, Deus vai te tirar daqui, não vai demorar muito, não. Eu falei: amém, amém, seja o que Deus quiser, né? E aí, um dia, eu com uma amiga, que a gente foi criado praticamente junto, ela veio para a Espanha, eu falei: Carla, eu quero fazer uma visita a você aí na Espanha. Eu vi umas passagens aqui baratas e eu tô querendo te visitar. Ela falou: vem mesmo, Gesiel. Quando você vai vir mês que vem? Eu falei: não, daqui 1 ano, que eu achei a passagem barata. E aí eu vou daqui 1 ano. Ela falou: vai demorar demais, você não vai vir nada. Eu falei: vou, comprei a passagem, fui pagando. E quando chegou em 2023, eu vim para a Espanha. E aí, o que era para ser uma viagem de passeio, acabou se transformando numa viagem missionária.
né? E as pessoas fizeram culto de missão e tudo. E aí eu tinha acabado de lançar meu livro até na época, eu trouxe uns livros em português mesmo. E aí eu vim aqui para a Espanha, conheci o País Basco, posei no País Basco. Cheguei pelo País Basco na Espanha, fiz escala na França, no Charles de Gaulle, e vim da França para o País Basco, para Bilbao. E algo que foi terrível, que eu digo que foi terrível, e até hoje eu falo isso com todo mundo, até com. Eu vim de viagem agora, eu vim com o espanhol no meu carro e está aqui em casa, vai se hospedar aqui em casa 2 dias. E eu já até comentei com isso sobre ele. Porque quando o avião foi pousando no País Basco, pela primeira vez que eu vim sozinho para cá, para conhecer, eu senti algo dentro de mim falando bem assim: você chegou em casa. E Não, eu falei assim: mas como assim eu cheguei em casa? Eu comecei a indagar a Deus, né? Como assim, Espírito Santo, eu cheguei em casa? Você chegou em casa, você é daqui. E eu falei assim: como que eu sou daqui? Eu em mente pelejando com Deus, né? Eu falei: como que eu sou daqui? Se eu sou daqui, por que que o senhor não me fez nascer aqui? Por que que você me fez nascer lá no Brasil, lá no Rio de Janeiro? Aí eu tomei uma pancada. E o Senhor falou assim comigo: porque eu precisava que você trouxesse o que você recebeu lá para cá. E Uau. aí eu entendi o propósito de Deus na minha viagem. Conheci muita gente aqui. Na primeira igreja que eu fui, foi de uma pastora Sulma, casada com o pastor Geraldo, um brasileiro, e ela é argentina. E eles estão aqui na Espanha há alguns anos, mais de 20 anos. E eu me lembro que ela me recebeu, me abraçou, ela falou: olha, eu sou casado com um brasileiro, conversou espanhol comigo e tal. Eu falei: é mesmo e tal. E aí eu apresentei meu livro para ela, falei: já que você é casado com um brasileiro, leva esse livro para sua esposa e tal. E ela adquiriu meu livro. E eu sentei para assistir o culto e essa mulher passou do meu lado no corredor da igreja. Quando ela passou do meu lado no corredor da igreja, o Senhor falou assim: olha para ela. E eu olhei. Na hora que eu olhei, eu vi algo brilhando na mão dela. Quando eu olhei de novo, não tinha nada. E o Senhor falou assim comigo: fala com ela que o que ela tem nas mãos dela, eu dei para ela. E é algo muito precioso. E essa obra não pode fechar e não pode parar. Aí eu falei: Senhor, eu acabei de chegar. Eu agora já não sei mais se é a minha cabeça ou se é o Senhor mesmo que está falando. Se for coisa da carne, essa mulher vai me humilhar aqui na frente de todo mundo. E eu esperei o culto acabar, ela teve a pregação. E aí ela veio me abraçar, se despedir de mim. E ela falou assim: eu entendo português, hein? Ela falou comigo. Eu falei: a senhora entende português? Eu falei: entendo. E ela foi virando as costas para dar atenção aos irmãos. Eu falei assim: já que a senhora entende português, volta. E aí o senhor falou assim: fala com ela. E eu falei com ela em espanhol. E eu falei com ela: Deus fala comigo que o que a senhora tem nas suas mãos é algo muito precioso. E ele entregou para você e para sua família. E essa igreja não pode fechar, e essa obra não pode parar. Essa mulher chorou desesperada na minha frente. Aí eu uau. falei: pronto, se sentiu humilhado. O que que eu fiz aqui agora, né? E ela falou assim: hijo, venga, hijo. Eu falei assim: filho, vem aqui. E ela falou assim: repete para ele. E o homem era de toda altura, né? Eu falei: eu vou repetir, né? E ela chorando na minha frente. Eu falei assim: olha, Deus fala assim, assim, assim. E ela olhou para ele, olhou para mim e falou assim: pastor, ontem eu falei com meu esposo que nós íamos fechar essa igreja e íamos embora daqui. Porque eu não queria mais. Eu tô doido para voltar pro meu país. Eu sou argentina, mas eu vivi a minha vida toda no Paraguai. Mas vendo como Deus falou com você e como você nos conheceu, eu entendo que é Deus falando contigo. Uhum. E assim Deus começou a me usar aqui na Espanha. Eu fiquei aqui 45 dias. Eu não queria mais ir embora. Primeira vez que eu vim na Espanha, eu não queria mais ir embora. Eu senti que eu estava dentro do meu chamado, dentro do propósito de Deus para mim. Mas por forças maiores eu tive que ir embora. Eu fui embora muito chateado. Eu cheguei no Espírito Santo, no Brasil, muito triste. Eu fiquei desesperado quando eu cheguei naquele lugar. Eu senti que eu tinha saído, alguém tinha me tirado, como uma planta que você cava e arranca ela com raiz e tudo, e você quer matar essa planta, sabe? E você quer botar ela dentro de um vaso. Eu me senti mais ou menos isso. Me tiraram da terra e me botaram dentro de um vaso de novo. E eu fiquei tão desesperado que 4 dias depois eu comprei minha passagem de volta para cá. Porque eu tinha falado com a minha esposa. Eu falei: olha, eu tô voltando, mas você tem a certeza e convicção na sua mente que se eu volto pro Brasil, é para voltar para Espanha com todo mundo, porque aqui é o propósito de Deus na minha vida. Não tem como eu ficar mais no Brasil. Meu Deus tirou meu coração daí. Ela falou: tudo bem, volte, porque nós vamos fazer de tudo para dar certo a nossa volta para ir. E 4 dias depois eu comprei minha passagem de volta. E eu falei com ela: falei, olha, se a gente não conseguir comprar sua passagem, eu vou para Espanha, eu vou ver o que a gente vai fazer, eu levo vocês depois. E um dia Deus me mostrou, eu orando de joelhos com os passaportes da minha família, porque ela já tinha um passaporte,
e o dinheiro que eu tinha para mim vir nas mãos, orando por aquilo. E eu falei, tá bom, Senhor. Então, eu comecei a orar meia-noite, eu entrava no propósito com Deus, orava com os passaportes de todo mundo na mão, e com o dinheiro que eu tinha para mim vir, e pedia, Senhor, preciso de passagens, precisamos de dinheiro. Cara, e foram 5 meses, Deus proveu as passagens de toda a minha família, e Deus proveu os recursos para nós chegarmos aqui na Espanha e pagarmos os nossos primeiros aluguéis e tantas outras coisas que nós precisamos aqui. Olha Que que maravilha. bênção. Isso, estou falando aqui da nossa parte do Brasil, né? Agora a gente vai ter que fazer outra live, outro dia, para falar do que nós vivemos na Espanha, porque foi grandioso também. Mas, Olha que enfim, bênção. Mas, pastor, basicamente, do Brasil foi isso. uma curiosidade minha aqui agora. Como é que foi a expectativa e realidade? O senhor falou um pouco que o senhor pensava em espanhol aqui no Brasil, tinha que traduzir para falar em português. Você já entendia um pouco de espanhol. Mas quando você chegou na Espanha, esse espanhol seu foi suficiente, assim, realmente a sua expectativa era a realidade? Mesmo você chegou assim, ficou meio perdido, porque a gente tem muito relato, pelo menos aqui na Inglaterra, que a pessoa sai do Brasil achando que fala inglês, convicto de que rapidinho vai ser fluente, mas chega aqui e fala assim, meu Deus do céu, não estou entendendo nada, eu não sei nem o que esse pessoal Já, está falando. E demora um tempo para processar até que você entender. Você já chegou sim. na Espanha e o cérebro virou e já começou a falar que você estava falando com a pastora? Exatamente. Exatamente. E tanto que o pessoal, eu tinha 15 dias, cheguei aqui e um irmão falou bem assim comigo, tem quantos anos você vive aqui na Espanha? E eu falei, não, tem 15 dias que eu cheguei. Ele falou assim, mas como que você fala espanhol tão bem assim? Parece que você viveu a vida toda aqui. E eu Uau! falei, eu não sei, é Deus, né? Isso, e você falando isso, eu lembro que um dia eu subi no monte com os irmãos da igreja e eu encontrei dois rapazes que já estavam lá no monte orando e tal. E nós oramos, tivemos nosso tempo ali. E depois eles vieram e oraram por nós. Quando eles oraram por nós, eles oraram para mim e eles não sabiam que eu estava com a minha passagem comprada, eles não me conheciam, né? Eles falaram assim, olha, eu vejo Deus tocando na tua mente e abrindo tua mente para idiomas. E você vai falar outras línguas, outros idiomas, e você vai dizer para você mesmo, vai perguntar para você mesmo, como que eu estou falando tão bem esse idioma? Então eu te falo que isso foi Deus, foi preparação de Deus, foi por isso que Deus me fez identificar com a língua desde lá do início. Quando eu conheci algumas pessoas de língua espanhola no Brasil, eu percebi que eu não falava bem. E aí eu comecei a buscar mais para falar mais. Eu nem tinha tanta intenção de vir para a Espanha, nada disso, mas eu sempre fui apaixonado pelo idioma, né? E eu cheguei aqui falando o espanhol castelhano, né, que é o falado na América Latina, né? E depois eu comecei a me policiar para começar a falar o espanhol mesmo, né? E hoje eu falo espanhol com as minhas filhas, né? E eu falo espanhol da Espanha, porque elas aprendem na escola, e eu não quero. Eu tenho um pensamento assim, principalmente com as minhas filhas, que não pediram isso para elas, mas era propósito de Deus para a vida delas também, que elas não passem tanto preconceito, sabe? Então eu prefiro que elas falem o espanhol mesmo, bem falado, né? Para que as pessoas não fiquem tentando identificar de onde elas são, essa coisa toda, porque é a coisa mais chata do mundo, eu acho, para um estrangeiro, porque eu não sou imigrante aqui, eu sou estrangeiro. O imigrante, ele vem para tirar. O estrangeiro, além de receber, ele vem aportar algo. Então, eu não sou imigrante aqui, eu digo que eu não sou imigrante, eu sou estrangeiro nessa terra, né? Então, a pior coisa para o estrangeiro aqui é que alguém fique tentando te identificar pelo que você fala. E quando É. eu converso espanhol aqui, ninguém fica me perguntando nada. Ao contrário, quando eu dou meu documento de identificação, que é um documento de identificação, o número de identificação e de identificação de um estrangeiro, eles perguntam se está certo mesmo, né? Porque a identificação do estrangeiro aqui, ela tem uma letra antes dos números, e o do espanhol não. Então já teve caso de eu conversar com espanhóis aqui, num posto de gasolina, e pedir um tique, uma fatura, e ele pedir meu número de identificação, e eu dar, e ele falar, mas tem mesmo essa letra aqui na frente? Porque eles acham realmente, de tão bem falado, né? Eles não percebem que eu sou de outro lugar. Eu falo, não, tem sim. Aí eles olham assim, assustados, não, tá bom. Então, é porque eu gosto de evitar certas coisas, e além disso, eu acho que se a gente vem para um país onde Deus nos chamou, né, para alcançar a nação, e a gente não se esforça para falar como eles, eu acho que nós estamos no caminho errado. Então, eu tento o máximo possível falar como eles, para que eles possam se identificar comigo também. Muito bom. E, pastor, então, essa
esse daí foi todo esse caminhar de vocês, né? Desde lá do Espírito Santo e as experiências que Deus deu para vocês. E aí a gente chega no ponto com relação ao trabalho propriamente na Espanha, né? Então, Sim, a gente sabe que na Espanha, igual o pastor até mesmo citou, ele fica tentando ouvir da forma que você fala para poder tentar identificar. E na Espanha foi uma das coisas que me chamou muita atenção, e foi uma época até que eu fiquei meio chocado, assim, que primeira vez que eu vi isso na minha vida, eu estava num trem indo lá em Barcelona, né? Eu estava de Barcelona para um lugar chamado Sabadell, e aí tinha um espanhol baixinho, assim, cara de bravo, e entrou um rapaz bem moreno, e o rapaz falava com um espanhol, assim, o pouco que eu conheço, né, do idioma, assim, muito bom. E ele falou assim, olha, o que você está fazendo aqui? Você não é daqui, volta para sua terra. Então você vê que o espanhol, às vezes, ele é bem vamos dizer assim, duro no que ele tem que falar, né? E aí, com relação à evangelização, isso é um desafio, porque, igual o pastor consegue falar o espanhol, que é praticado aí, né, que é falado aí, mas a maioria das pessoas, às vezes, elas vêm de outros países, até a gente estava conversando um pouco por mensagem, a Espanha é o país menos evangelizado de todos os países que falam o idioma, né, que fala isso mesmo. o espanhol. Isso. A dificuldade, por exemplo, de um venezuelano, de um guatemalteco, um mexicano, em tentar pregar ou tentar se aproximar de uma pessoa para evangelizar. Há uma discriminação ou há uma má vontade do espanhol de ouvir? Como é que funciona isso? Existe uma discriminação, mas vai depender muito da região onde essa pessoa vive, né? Uhum. Barcelona e País Basco, a gente que antes da gente começar a gravar, né? Falou um pouco aí das dificuldades, né? Das diferenças que tem com toda a Espanha. Mas assim, geralmente, na maioria dos casos, os espanhóis são muito receptivos também, tá? Eles Uhum. não querem, eles querem pessoas que venham aqui aportar ao país. Você vem aqui trabalhar, cara, você vai ser tratado com nenhuma diferença. Agora, se você vem para cá para viver das ajudas do país e dar problema e ser criminoso aqui, você vai ter problema com eles também, eles não vão te aceitar. Agora, em relação à evangelização, os espanhóis eles têm um grande problema com isso, não só porque são uma grande parte dos latinos aqui que evangelizam, né? E sim, há um preconceito, né? Porque, querendo ou não, a gente vem de um país de terceiro mundo, né? Então, por mais que eles não falem isso abertamente para nós, existe sim, né, um certo preconceito de uma inferioridade da nossa parte em relação a eles, né? Mas vai muito além disso, falando em relação ao Evangelho. É porque, como aqui na Espanha, apenas 1% da população ela é evangélica. E Uhum. desses 1%, 60% são evangélicos ciganos. E os evangélicos ciganos, que a gente chama de gitanos aqui, eles são evangélicos, mas eles professam o evangelho pentecostal ao extremo, né? Então, por quê? Porque quem evangelizou eles aqui, os ciganos, foi a igreja. Ai, não me lembro agora o nome. Filadélfia. A igreja de Filadélfia que foi evangelizou eles aqui. E é uma igreja extremamente pentecostal. Então, até hoje, eles seguem na doutrina da igreja de Filadélfia e eles são muito fechados, né? O evangelho deles, os cultos deles, os trabalhos que eles fazem são só para eles, são só para os ciganos mesmo, sabe? Então, dificilmente eles vão te receber lá na igreja deles abertamente, porque eles costumam estar bem fechados na comunidade deles. Tanto que tem edifícios aqui, e prédios, e bairros só de ciganos aqui. E aí tem um problema maior, porque o cigano não é bem visto aqui, tanto na Espanha como em toda a Europa, e você sabe disso aí, eu acho que tem Uhum. ciganos aí também. Então, Uhum. os ciganos, eles não são bem vistos, porque a maioria das pessoas falam que eles não gostam de trabalhar, que eles vivem de ajuda, né, essa coisa toda. E realmente, se generalizarmos, é um pouco isso que acontece. Então,
existe um pouco de preconceito dentro disso, sim. E aí vem essa questão de que 30% hoje dos adultos, se você for conversar com eles, eles vão te falar que eles cresceram sem nenhum tipo de religião dentro de casa. Os pais não ensinam isso aqui para os filhos, dificilmente. Aonde eu vou e onde nós tentamos falar e evangelizar, as pessoas elas simplesmente acreditam que a Bíblia é um conto de fadas. A Espanha ela perdeu muita capacidade na questão da palavra, da evangelização e do evangelho, por questões da perseguição na época da. Ai, gente, me sumiu o nome aqui agora. Na época da. Da ditadura, posso falando? Não foi Franco, na ditadura. Não, 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 não. Foi na época da Igreja Católica que perseguia as pessoas, que obrigavam. Inquisição, essas coisas. Inquisição. Aham. Na época da Inquisição aqui na Espanha, né? A Espanha perdeu muito, muito, muito em relação à evangelização, à palavra e ao crédito à palavra de Deus por causa da Inquisição, porque obrigava as pessoas a serem católicos. Se não fosse católico, te obrigava a ser católico, te perseguia, matavam pessoas, prendiam pessoas, e foi um problema muito grande que os espanhóis não esqueceram, cara. Não esqueceram disso e ensinam até hoje nas escolas. Então, hoje tem muitos católicos que vão à igreja, né? Sim, mas são 1%, né? E aqueles e são muito poucos. 60% dos espanhóis dizem que são católicos, mas na verdade eles não vão na igreja, né? São aqueles católicos que, sei que é igreja, eu não sou católico, né? É tipo lá no Brasil também, tem muito disso, né? Eu Aham. sou Aham. católico. Não, Aí não o praticante, né? cara, o cara vende droga, o cara rouba, o cara mata. Eu sou católico, né? O cara nunca pisa dentro da igreja, o cara só foi lá para receber o batismo dele, quando ele nem entendia o que era aquilo, né? Foi lá no enterro, no velório de alguém e acabou. Então, hoje é vendido. Se você buscar na Espanha, que religião se professa na Espanha no Google, vai dizer que a Espanha é católica. Na verdade, o rei é católico da Espanha, né? Mas hoje o presidente não é, o presidente é abertamente ateu, né? E ele abriu a Espanha para todas as religiões do mundo aqui, né? E infelizmente hoje a, 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 a questão da Espanha ser católica, falar que a Espanha é católica é uma mentira terrível, porque a Espanha ela é ateia. Uhum. Hoje, o ateísmo é professado aqui de forma assim aberta mesmo. As pessoas, não creio em nada, eu creio no vento, né? É, tem uma frase que eles usam muito aqui, que é tipo assim, uma frase que talvez a gente diria aí no Brasil, Nossa Senhora, né? Nossa Senhora, que coisa terrível, né? Aqui eles usam, eu cago em Deus, pra você ter Não. ideia. É a frase deles. Me cago em Deus. Me cago em Deus. Se eles estão nervosos, me cago em Deus. Se eles estão assustados, me cago em Deus. Porque para eles isso não representa absolutamente nada. Muitos falam, não, isso é uma frase e tal que se usa, é um dito popular, Um mas, jargão, alguma cara, coisa se alguém assim. crê em Deus, ele não vai falar isso, né? Uhum. Então, é algo muito normal aqui na Espanha. E a evangelização aqui é muito terrível mesmo. As pessoas. Eu lembro que a gente estava uma vez em Castilho e León, na cidade de Miranda de Ebro. Eu saí com um pastor amigo meu para entregar uns folhetos e tinha gente que deu tapa na mão dele. Teve um pouco que empurrou a mão dele. Não, 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 não quero isso não, né? Eles são assim até muito agressivos em relação ao evangelho mesmo, sabe? Eles não querem. E algo que a gente descobriu depois que chegou aqui é que no País Basco, onde nós começamos a igreja, foi onde também começou tudo que se conhece por bruxaria no mundo. Começou no País Basco. Uau. Começou aqui no País Basco. E aqui a bruxaria é muito usada. Eu não sei se vocês tem um pastor lá de Balneário Camboriú. Acho que ele é até apóstolo, não sei, é um pastor. Ele tem uma barba assim, ele é bem branco. Ele é um cara que teve aqui. Tô tentando lembrar o nome dele. Ele é um cara que esteve aqui na Espanha, fez missões aqui na Espanha e tal, e ele esteve andando por Madrid, e lá em Madrid mesmo tem como se fosse uma loja, sabe? Uma loja, tem lá uma bruxa atendendo dentro daquela loja, te vende tudo que é tipo de feitiço e tal. E então, a bruxaria aqui é muito usada. Inclusive em Portugal descobri também que a bruxaria lá é muito usada mesmo pelas pessoas. Não que muitos não creem em Deus.
E eles pagam para as bruxas fazerem trabalhos para eles aqui, para a pessoa melhorar de saúde, para a pessoa ter mais sucesso financeiro. A bruxaria aqui, ela rola solta mesmo. Então a gente aqui tem lutado assim, muito pela questão espiritual mesmo. Uhum. É muito terrível mesmo. E no caso, nesse lugar que o pastor teve lá para evangelizar, eu vi um dado aqui, que a gente tinha até conversado anteriormente, 542 cidades com mais de 5 mil habitantes, sem nenhuma igreja evangélica. É isso São mesmo. povoados que vocês têm tentado evangelizar? São cidades um pouco maiores? É próximo aí onde está a igreja do pastor? Então, isso é em toda a Espanha. São 542 cidades. Hoje eu vivo, hoje minha família, ela está aqui numa cidade que tem pouco mais de 5 mil habitantes, né? E a gente tem a intenção de montar também uma igreja aqui, uma célula aqui. Mas primeiro Deus abriu uma porta para a gente lá no País Basco e eu tô vivendo lá esses dias, né? Pela igreja. Mas não tem nenhuma igreja evangélica aqui. São mais de 5 mil habitantes, né? E isso tá por toda a Espanha. São 542 cidades. Elas têm mais de 5 mil habitantes e não tem nenhuma igreja evangélica. E, fora isso, isso aí são as cidades que têm mais de 5 mil habitantes. E tem as cidades também que têm menos de 5 mil habitantes, 4 mil habitantes, sem nenhuma igreja evangélica. Nem entrou nesses dados aí. Então, é muita cidade que não tem nenhuma igreja evangélica. E às vezes tem uma igreja. Às vezes não. Toda cidade pode ter uma população de 100 pessoas. Lá vai ter uma igreja católica levantada numa praça. Aqui é muito Aham. normal. Todo lugar que você vai tem uma igreja católica numa praça. Toda cidade pode ter 5 pessoas lá, tem uma igreja católica. Nem abre, nem funciona, mas está ali a igreja católica naquele lugar, né? Aham. E às vezes nem funciona, e às vezes nem está tendo nenhum serviço ali para as pessoas buscarem ouvirem a Deus, nada disso, sabe? Então, assim, a gente teve até agora recentemente, virou assunto mundial, uma jovem aqui de 25 anos de idade teve aprovado para ela a, a eutanásia. Ela pediu a eutanásia, ela estava com depressão, sofreu algumas coisas na vida aí e tal, e aí pediu a eutanásia e aprovaram, o governo aprovou, o juiz aprovou a eutanásia para ela, com 25 anos de idade. E te falo, cara, isso aí é grande, grande, grande dessa responsabilidade aí é da igreja que talvez não consiga alcançar essa jovem, né? Uhum. Te falo que a igreja tem uma importância muito grande no meio da sociedade, né? Eu te falo que quando nós chegamos aqui, nosso primeiro ano aqui, a gente vai para 2 anos ainda, né? Até outubro do ano passado, 2025, nós vivemos em albergues aqui, para você ter ideia, né? Isso aí, não sei se a gente vai ter tempo para contar, isso aí já é a nossa chegada na Espanha. Mas, resumidamente, a gente viveu em albergues aqui, com toda a minha família, minha esposa com o bebezinho, e nunca no albergue nós recebemos uma palavra. Um evangélico ou um católico, ninguém nunca foi lá, com tantos imigrantes dentro daquele albergue, ninguém nunca foi lá para poder ministrar a palavra para alguém daquele lugar. Mas Deus nos tinha enviado ali e foi ali que nós começamos as células dentro dos albergues. E É hoje mesmo? a igreja que nós abrimos foram com pessoas que saíram do albergue e hoje estão em suas casas já. E nós começamos a igreja com essas pessoas que nós conhecemos lá dentro. Pra você ter E, ideia, né? e essas células, elas, quando são os estrangeiros que chegam nesses albergues, né? E depois são levados para casas normais e tudo, eles eram de origem latina ou às Lá tem vezes de, lá tem de tudo. pessoas Tem que africano, falam. tem latino, tem muçulmano, tem árabe, tem tudo lá. Tem tudo lá. Não, estou falando da célula que o pastor Ah, começou. sim. A célula, nós vieram mais latinos, mas a gente tinha também ucranianos, nós tínhamos russos, nós tínhamos africanos também, né? Olha que legal. Nós começamos a pregar o evangelho lá. Nunca tinha acontecido isso em lugar nenhum, de nenhum albergue que nós ficamos sabendo por onde nós passamos. E abriram as portas, o pessoal, os assistentes sociais deixaram a gente usar uma sala. Começamos a fazer culto lá. Comprei um violão com uma oferta, dei para um jovem venezuelano que tocava lá na Venezuela, na igreja dele. Olha que Ele legal. tocava, nós cantávamos, era pregação. Se você for olhar no meu Instagram aí, é, você vai ver uma porta azul, geralmente, na abertura do vídeo. Era no albergue que nós estávamos pregando, né? E ali nós alcançamos algumas pessoas, levamos para igrejas,
né? E até hoje elas permaneceram lá na igreja. Eu louvo a Deus por isso. Olha que bênção. As pessoas que eu alcançava no albergue, eu fiz amizade com um pastor lá de Bilbao, no País Basco, e eu já cheguei, teve um domingo lá que eu chegava com 10 pessoas lá na igreja dele. E ele falava assim, o que é isso, cara? Eu falei, tô fazendo a missão. Deixa quieto esse negócio aí. É obra de Deus, né? Pastor Jefferson, homem de Deus, viu? E ele é brasileiro ou ele é brasileiro? espanhol? Ele era brasileiro. Ele era brasileiro. E tem muitas igrejas brasileiras aí? Não tem muitas igrejas brasileiras, né? Ele foi um dos, eu acho que foi de igreja brasileira. Na verdade, a igreja não era brasileira, né? A igreja era em língua espanhola, mas o pastor, ele era brasileiro, né? Eu não conheci nenhum outro pastor brasileiro aqui, não. Foram só de igreja. Pastores de igreja foram 2 só. Uau. A maioria dos pastores das igrejas aqui, eles são de língua latina mesmo, ou são espanhóis também. Tem muitos espanhóis que foram alcançados aqui pela palavra, né? Então, a gente encontra a igreja também dessas pessoas aí, como pastoreando essas igrejas. E apesar dessas dificuldades, pastor, assim, nós temos visto que muitos, igual a França, né, tem aparecido muitas igrejas. A gente entrevistou o pastor, um pastor chamado Marcos Benício, e ele falou que está tendo um mover do Espírito Santo aqui na Europa, porque está trazendo, né, os latinos, né, e às vezes africanos que vêm, começam igrejas e começam trabalhos. O pastor tem visto, de uma certa forma, talvez aí, como que é um pouco mais remoto, mas tem notícias de lá mais para Madrid ou cidades maiores que está chegando esse trabalho com igrejas evangélicas. Então, já tem tempo que isso tem acontecido aqui, né? As igrejas estão chegando muito aqui. Geralmente são igrejas onde realmente os pastores são latinos mesmo, né? E aqui eles nem gostam muito de falar latino, porque os espanhóis falam que eles que são latinos, né? Nós somos sul-americanos, né? Esse é até um termo pejorativo, né? Que acho que é sudaco, alguma coisa assim que eles falam, né? Não ouvi ainda não. Mas... Esse é até um termo pejorativo, né? Que acho que é sudaco, alguma coisa assim que eles falam, né? Não ouvi ainda não. Mas aqui eles falam que não, latinos somos nós, né? Porque nós que a nossa língua que vem do latim. Mas aqui já tem acontecido muito isso, né? Eu cheguei aqui, já estavam movimentando nisso. E a minha oração é essa todos os dias, né? Que Deus continue movimentando missionários para essa região, trazendo pessoas com a palavra do Evangelho, assim como me trouxe, né? Do Brasil para cá, e usando essas pessoas aqui. Muita gente tem achado que. Eu conheci pastores que estão focados em estudar muito, né? Em ter uma teologia muito forte aqui, estudar como alcançar eles pela teologia, porque eles são descendentes dos gregos e são muito de perguntar o porquê das coisas e tal. Eu prefiro focar no poder de Deus. Eu acho que a manifestação do poder de Deus em uma igreja, ela vai atrair a maior quantidade de pessoas do que qualquer tipo de teologia poderia atrair, sabe? Então, se Deus começa a manifestar o poder dele, porque foi assim que Jesus caminhou, e é assim porque ele arrastou multidões dessa forma, foi curando, libertando as pessoas e pregando um evangelho muito simples, né? Eu acho que é isso que nós precisamos hoje, não só aqui na Europa, como em todo o mundo, manifestação do poder de Deus novamente, né? Um avivamento. Na verdade, eu creio que nós estamos vivendo a terceira onda do avivamento, né? A primeira onda do avivamento foi quando receberam o Espírito Santo, né? Pedro pregou, mais de 3.000 pessoas ali foram salvas, né? Depois teve a reforma protestante com Martinho Lutero, foi a segunda onda do avivamento. E hoje eu creio que nós estamos vivendo a terceira onda do avivamento, que é onde Deus está enviando missionários por todo o mundo para pregar o evangelho. E eu creio nisso. E eu creio que quanto mais manifestação do poder de Deus atuantes em nosso meio, mais pessoas vão crer que Jesus é real, que está vivo e ainda faz por nós. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Agora, tem alguma diferença? Claro que a gente está falando de 2 países completamente diferentes, né? Que é o Brasil e a Espanha, com certeza vão ter diferenças culturais, mas há algum fato curioso, algo que às vezes é praticado no Brasil tranquilamente, e quando você chega num outro país, às vezes você tenta fazer a mesma coisa e fala, opa, isso daqui parece que
tá meio estranho, não está funcionando bem. Teria algum fato nesse sentido que o pastor poderia compartilhar conosco, também para a gente conhecer um pouquinho mais da cultura espanhola? Em relação à cultura em si mesmo, É a cultura ou a forma de cultuar, porque, igual o pastor estava falando com relação aos ciganos, né? Então, às vezes é uma sociedade muito fechada, talvez eles façam o culto no idioma deles, no romanês, ou é espanhol, os ciganos aí da Espanha. Eles fazem um culto em romanês ou fazem em espanhol? fazem espanhol. Fazem Espanhol. espanhol. Então, assim, é algo que possa trazer algum tipo de conflito, algo que é normal fazer no Brasil, aí chega na Espanha, você não tem muita. Então, o que eu percebo aqui é que eles ficam assim muito. Mas eles até gostam, né, na verdade. Eles ficam assim muito é, animados com a questão de que. Ah, eu tava cortando meu cabelo com o barbeiro, e aí eu comecei a conversar com ele lá, e aí eu tava falando que eu vivo no País Basco e tal. E ele falou assim: ah, sim, você é de lá do País Basco? De qual região você é de lá? Eu falei: não, eu sou do Brasil. Aí ele tomou um susto assim, né? Assim, mas como que Brasil? Então você perdeu todos. Você não sabe mais falar seu idioma? Porque é impossível, você tá falando espanhol, pensei que você era daqui. E eu falei: não, 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 eu sou brasileiro. Não, porque os brasileiros que eu conheço aqui não falam assim e tal. E aí eu tava falando com ele: não, eu sou pastor e tal. E eu tava falando que nós somos a igreja evangélica. E aí ele falou assim: ah, daquelas igrejas que tem os louvores, que parece assim, que parece quase que um show assim e tal, né? Nossa, eu acho legal. Então, são coisas que para eles não estão acostumados aqui, né? Porque Aham, quando se falam de religião aqui para eles, se você professa Cristo, eles vão se ligar logo à missa da Igreja Católica, né? Eles não têm esse negócio de um louvor, que às vezes dura 1 hora de louvor da igreja, né? Eles não têm muita paciência para estarem sentados também num lugar. Aí você fala aham. assim: ah, o culto demora 2 horas. Fala: não, você me desculpa, eu não vou nessa igreja. Você tá ficando doido, eu vou ficar 2 horas sentado é 2 horas muito. lá escutando. Não, 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 não. Eu falei: não, mas não é. Não é que você vai ficar escutando, é porque tem um momento de adoração que a gente canta e tal. Aham. Eu consegui levar alguns amigos, né, para a igreja, eles ficaram um pouco assustados. Nossa, cara, que demora demais o culto acabar, que não sei o quê. Porque geralmente são 2 horas mesmo, né, de culto, Aham. assim, né? Introdução lá, né? Palavra, louvor, aquela coisa toda. As pessoas vão dar uma palavra, alguma coisa, então acaba. E eles estão acostumados com missas, né? Que para eles não é muito normal, né? Em relação à religião, é isso. E cultural, nós somos. Eu digo assim que nós somos bem diferentes, né? Porque eles são muito silenciosos, né? Eu acho que Ah, 99% eles são muito silenciosos, né? E os brasileiros, os latinos são muito meio barulhentos, né? E eu tô do lado dos espanhóis, sabe? Porque eu sempre fui mais do silêncio mesmo, né? Eu nunca gostei muito de gritaria dentro de casa, essas coisas. Eu tenho um amigo que ele casou com uma espanhola, né? E eu falei assim: poxa, Thiago, que você não. Você casa. Que deu na sua cabeça, cara, casar com uma espanhola, um monte de brasileiro e tal. Não, pastor Gesiel, ele é assim, né? Não, pastor Gesiel, é porque as latinas gritam demais. Eu não gosto, eu não gosto é de muita grito, pressão, não. né? Né? Ai, então, eles são muito disso. Os espanhóis são muito calados, são mais silenciosos, né? Eles não contam a vida deles para ninguém, eles não querem também saber dos seus problemas, né? Cada um por si, Deus por todos aqui, mas é muito cultural, não é que eles são ruins, sabe? É porque é cultural, né? Eles estão preocupados. Se você tem problema financeiro, você dê seu jeito de arrumar seu problema financeiro, né? Porque eu trabalho e resolvo minha vida, é tipo assim, Uhum. sabe? É, mas é uma questão cultural do lugar mesmo, das pessoas em si, né? Tem muitas diferenças aqui, tem muita diferença. Ah, eu amo a Galícia porque aqui nós comemos muito frutos do mar, né? E a minha esposa, ela é extremamente alérgica, né? Se sentir o cheiro do camarão, já enche a cara, tem que levar para o hospital, né? Fecha a garganta. E eu sou apaixonado, né? Aqui, em relação à comida, principalmente, eu sou muito adepto a provar tudo, né? De comida. O pessoal da minha igreja no Brasil até falava assim que meu estômago era missionário, né? Porque eu comia, eu sempre, eu sempre quis provar de tudo, né? Tinha a irmã Marlene lá no Brasil, ela falava assim: pastor, seu estômago é de pastor missionário, né? E ela já estava profetizando na minha vida, nem pensava em ir para a Espanha como missionário.
Ela falou que gostava de missionário. Porque eu cheguei aqui logo, eu quis comer coelho, né? Porque você compra o coelho aqui no mercado como se fosse galinha, né? Tudo limpinho já ali e tal. Uhum. E aí um espanhol preparou para mim um coelho frito. Foi a coisa mais maravilhosa que eu comi na minha vida, né? Eles comem caracóis aqui, né? Eles catam caracóis mesmo no mato, né? Para comer. Eu tenho um jardim aqui no fundo da minha casa, tá cheio de caracol, né? E aí minhas filhas pegaram o caracol e estavam brincando com eles ali, cuidando do caracol. E eu até falei assim, olha, vou juntar, eu vi um monte de caracol lá, cara, eu vou juntar, vou preparar isso para comer, pra gente comer. Rapaz, as minhas filhas entraram em desespero, né? Falou, nossa, a gente nunca teve um mascote, nosso primeiro mascote, começaram a Eu vou comer chorar. o mascote. O caracol. E eu sou assim, louco, e tem muita comida diferente aqui, né? Eles são muito naturalistas, né? Eles correm do açúcar mesmo, né? Eles são muito de fazer exercícios físicos, você sempre vê as pessoas caminhando, correndo, é, eles não ficam comendo muito porcaria. Até as crianças, minhas filhas, minha esposa que gosta muito de comprar doce, pirulito, essas coisas. Eu não gosto de dar essas coisas para elas, não, né? E às vezes elas estão com pirulito na rua comendo biscoito e passa uma criança do lado delas. A criança fala: não, não, não come isso aí, não. Isso aí faz mal, tem que comer fruta. As próprias crianças, né? Então, culturalmente, somos muito diferentes em muitos aspectos, muitos aspectos. E eu acho que o mais importante, quando se vem como um missionário para esse lugar, é se adequar à região, né? É entrar no clima mesmo da região, em todos os sentidos, né? Culturalmente. E abraçar a história, porque senão você não consegue sobreviver aqui não, cara. É muito diferente, muito difícil. E, e com relação à igreja, pastor, no caso, quando abriu a igreja lá, vocês faziam as células, né, começaram ali no albergue, depois levou para algumas igrejas que já estavam estabelecidas. E quando é que o pastor decidiu começar porque fez o contato na LBC aqui de Birmingham, né? Sim. E quando é que vocês decidiram iniciar uma LBC aí, vamos chamar de bandeira LBC, né? E como é que tem sido o seu ministério? Por exemplo, é próximo à teologia que vocês aplicam aí na Espanha, né? Como igreja, e com o ministério aqui do pastor Mateus, comparado com outras igrejas, como é que funciona isso? Então, nós somos batistas, né? Nós montamos a igreja lá no Brasil na época como Nova Chance. E depois nós que era uma igreja não denominacional, né? E depois Uhum. nós quisemos denominar ela, né? E aí nós colocamos como Igreja Batista realmente porque a nossa visão era batista, né? Uma batista renovada, vamos dizer assim, né? Certo. Então, quando o pastor Eiron, que é o fundador da igreja da LBC, foi na minha igreja no Brasil, foi quando eu conheci ele. Ali eu já quis bater um papo com ele sobre que eu estava para vir para cá e precisava de passar a igreja para um pastor, né? Porque eu não tinha conseguido formar pastores lá na igreja para assumirem o ministério, né? A gente até tentou, mas não conseguimos. Deu errado, deu ruim. E aí um outro pastor que nós tínhamos uma aliança acabou assumindo a igreja, e foi uma bênção. A questão nós começamos nas células, as células nos albergues, levava as pessoas para outras igrejas, e enquanto eu estive no albergue não dava para a gente definir muita coisa. Certo. Então, o que foi a partir do momento que eu tive a minha residência na Espanha, foi a partir do momento que nós decidimos, foi concedida a minha residência, foi a partir do momento que nós decidimos dar o passo de começar a igreja, né? Porque sem residência você não tem voz Isso. aqui, né? Então, como a gente não conseguia um visto eclesiástico, porque é quase impossível aqui para a Espanha, eu conheci pastores que estão esperando aí 2 anos por um visto eclesiástico e Uau. não conseguiram ainda, não chegou. Nós viemos pela fé mesmo, né? Nós atravessamos a barreira pela fé. E há muitos anos atrás, eu lembro que eu tive um sonho, e eu sonhei que eu e minha esposa estavam andando de mãos dadas por vários países da Europa, e a gente andava em frente aonde o presidente trabalha, né, nos palácios, a gente passava em frente de cada país. Eu via a França, eu via a Espanha, via a América do Sul também, e eu vi a gente depois dentro de um quarto, minha esposa com o bebê no colo, e uma autoridade do país chegando com um papel na mão e me entregando. E isso tem muitos anos, cara, tem muitos anos. E quando a minha esposa recebeu a palavra que nós íamos ter mais uma filha, que foi profético, primeiro eu falei com ela, nós vamos ter mais um filho. E ela falou, eu não quero.
Eu não quero porque eu tenho medo pela minha saúde, eu não posso ter filho normal, é tudo cesárea, eu já tive duas, eu não quero. Falei, tudo bem, mas nós vamos ter mais um filho porque Deus já falou comigo. E aí um dia fomos pastores pregar na igreja lá no Brasil, falei assim, vejo a senhora grávida. E ela, meu Deus. E um outro dia foi uma pastora, pastor Liliane, que começou o ministério comigo. Ela falou assim, pastora, eu vejo uma criança correndo pela tua casa, não são suas filhas. Deus vai trazer mais um filho para vocês. E Deus me fala que você está com medo de engravidar por causa da sua saúde, mas eu mando dizer que Ele é com você e é necessário que você engravide. Porque se não fosse ela engravidar, irmãos, aqui, novamente, nós estávamos na Espanha, até hoje nós estaremos sem documentação. Nós temos documento porque minha filha nasceu na Espanha espanhola, Aham. né? E através da minha filha, nós somos familiares de um espanhol e temos direito a estar aqui, então nos deram as residências. Então foi a partir Facilitou, né? desse. Hã? Facilitou o trâmite do Facilitou. negócio, né? Não é fácil, tá? A Espanha não está mais aprovando nascimentos aqui, mas nós, assim, foi de Deus. Eu falei, se Deus me mostrou lá atrás, vai acontecer novamente, vai acontecer na vida real, né? Se Deus me deu a visão disso, vai acontecer e realmente do jeito que Deus mostrou aconteceu. Então, a partir do momento que nós conseguimos sair do albergue, que eu tive documentos, eu comecei a trabalhar, que eu aluguei nossa própria casa, né? E aí Deus abriu as portas de uma maneira que nós compramos carro novo aqui recentemente, tudo. E aí foi a hora que eu falei quando a gente se estabilizou, e o pastor falou, pastor Ezel, o que você está pensando aí? Eu falei, não, pastor, nós tínhamos a intenção de começar aqui na Galícia, onde nós alugamos uma casa, né? Só que nós íamos começar dentro da nossa casa, só que a porta que Deus abriu foi no País Basco. Uhum. Então, nós abrimos a primeira célula lá no País Basco, porque foi lá onde a primeira porta de uma casa se abriu para receber a gente como célula, né? E foi onde realmente nós começamos. E foi os irmãos que já estavam com a gente no albergue, que agora quiseram, fora do albergue, começar essa célula lá. A gente vai batizar até 3 pessoas já lá agora, né? Uhum. E a gente começou isso lá, é recente, não tem um mês que nós começamos a igreja, né? Então, E a igreja é recém-iniciada tem um mês só de recém-iniciado, não tem um mês, consagrada, não tem um mês, acho que tem 3 semanas. mas já tem um local próprio. Então, nós começamos uma célula dentro da casa, né? Ah, dá na Então, própria a casa. gente a gente está na casa do irmão e agora a gente vai. Eu estou agora voltando ao País Basco, né? Eu deixei meu trabalho aqui na Galícia, estou na casa de uma irmã de criação minha lá no País Basco e acabei de ser contratado lá, né? Ontem eu fui contratado lá por uma empresa e agora, quinta-feira, eu começo a trabalhar no País Basco para ver como a gente vai conciliar isso, porque eu tô a 4 horas da casa que eu aluguei, que minha família está, Então, né? é isso que eu ia falar, que é distante, né? Que o País Basco é lá Distante, mais perto da França, na parte norte. distante. Mas como minhas filhas estão Então, estudando aqui, né? aham. E a gente vai pelo menos esperar elas terminar os estudos e orar para que Deus abra uma porta de uma casa naquela região, porque é muito difícil conseguir casa lá, muito difícil, é quase impossível. Só que para Deus não é, né? Então, a gente agora o primeiro passo era trabalhar, então já fui contratado por uma empresa lá. E agora o próximo passo é tentar encontrar uma casa para ver se até o meio do ano a família toda se muda. Mas enquanto isso eu vou ir e vir, né, finais de semana, conforme eu conseguir, e cuidando da igreja que começou naquele lugar. Vida de missioneiro, irmão, não tem jeito. Não tem jeito, não tem como escapar, né? E aí a gente então decidiu começar a igreja realmente depois da nossa estabilidade aqui, né? Amém. Amém. Pastor, agora fala para a gente o seguinte: eu não sei cronologicamente quando isso aconteceu, mas o senhor é autor de um livro, né? Parece que O Sim, Despertar o nome. Você sim, tá poderia até falar aqui, brevemente em para a gente espanhol, sobre o livro espanhol, o você Despertar. aprendeu a Ah, escrever? você já traduziu? Você já Está traduziu? traduzido para o espanhol. Já consegui trazer ele traduzido aqui para a Espanha. Ah, que legal. Recentemente eu consegui agora, porque eu estava trazendo do Brasil esse livro, né? Porque eu não estava conseguindo uma impressão aqui na Espanha. E recentemente eu consegui. A gente vai começar a imprimir agora ele aqui na Espanha, o Despertar. Já escrevi o meu segundo livro, que tem o título. No mundo todo ele vai ter um título em espanhol, que é Liderazgo, que significa liderança, que eu escrevi para os pastores, para os líderes, né? E a gente já vai para o terceiro livro agora, que é falando sobre que fundo de poço não é sepultura e você não vai morrer. Esse é o título do próximo terceiro livro. Que foi a Eu vou começar a experiência que o escrever. pastor teve lá E atrás. Foi. foi toda a experiência de afastamento do Senhor e como o Senhor me chamou novamente, né? Maravilha. O Despertar, ele é um livro que fala sobre
o nosso chamado e o nosso propósito com Deus, nosso despertamento, né? Para o nosso chamado e nosso propósito com Deus. Ele está aí na Amazon também, né? Quem quiser ele em Maravilha. e-book. Mas eu sempre levo ele para as igrejas. Eu estou sem livro aqui agora. Esse é o último exemplar que eu tenho. Eu não posso vender ele. Assim que chegar mais exemplares, a gente vai estar voltando a vendê-lo. E esse livro, ele nasceu no monte, né? Eu sou um cara de monte, de muita oração no monte, né? Não sou aquele pentecostal que fica rodando, gritando lá em cima, não. Mas eu gosto de subir para ter meu momento de intimidade com o Senhor, né? E são 10 capítulos de 10 dias de monte que eu subi e que o Senhor me dá uma palavra lá em cima, né? Deus me dava uma palavra lá em cima, eu pregava numa live ao vivo a palavra que Deus me deu e depois eu escrevia aquele capítulo e foram assim durante 10 dias. E eu estava lá Uau, no Brasil ainda. que legal, que legal. Foi pouco antes de vir para a Espanha. E com relação, então, assim, né, na célula que o pastor tá iniciando, né, e tá nesse trabalho, e não é fácil, né, porque você está com a família numa ponta, Eu estou cortando a a Espanha de ponta a igreja ponta, né? é do outro lado, mas tem alguma, assim, qual seria a visão hoje que o pastor tem com relação, claro que tem a visão da LBC aqui na Inglaterra, né? Mas qual que é a visão que o pastor teria aí no caso, adaptada à cultura, né? E dentro das necessidades da igreja? Então, assim, o que o pastor vê hoje e o interesse, o desejo de o que o pastor quer alcançar, quais são os objetivos do pastor? Então, nós somos pastores missionários, né? Nossa família. E a intenção é de começarmos igrejas, abrirmos igrejas, prepararmos pessoas, deixarmos lideranças nas igrejas e partirmos para toda a Espanha, abrindo igrejas, pregando o evangelho, né? A nossa visão é a mesma visão da igreja da LBC Brasil, né? A LBC inglesa, né? Que é de expandir o reino dos céus abrindo igrejas e pregando a palavra de fé e de salvação para essas pessoas, né? A gente não crê numa igreja de doutrinas humanas, né? Mas sim numa igreja de doutrinas celestes, né? Eu acho que a igreja em si, ela perde muito tempo com muitas questões humanas hoje no dia a dia. E o que as pessoas precisam, na verdade, não são de coisas humanas quando elas vão buscar uma igreja, né? Elas estão precisando de coisas espirituais, de coisas que resolvam o espiritual delas também, né? Então, hoje, a visão da palavra aqui é pregar uma palavra de salvação, é que Jesus te ama, que Ele quer te salvar e quer te levar a ter uma vida eterna. E a visão hoje é de um evangelho simples mesmo, mas que alcança as pessoas de uma forma que elas nunca conseguiram ser alcançadas, né? Tendo experiências com Jesus. E a ideia é essa, de abrirmos igrejas, deixarmos lideranças formadas e partirmos para toda a Espanha fazendo isso e alcançarmos também a América Latina, né, através daqui. Eu já tive contato com alguns pastores da América do Sul aí que estão começando trabalhos lá. A intenção também é que eu possa estar trabalhando com pastores de língua espanhola também lá naquele lugar. Assim como Deus me mostrou eu andando pela Argentina e tantos lugares, né? Eu creio que é isso que Deus vai fazer com a gente aqui neste lugar. E esses dias a gente esteve numa igreja e a gente recebeu uma palavra que Deus ainda nem tinha começado a fazer o que Ele vai fazer conosco aqui, né? E eu creio, né? A gente ainda não conseguiu viver nada ainda e experimentar nada do que Deus tem para nós aqui. Eu acho que, bom, posso dizer meio que com certeza que só começou para a Europa esse tempo de evangelização e que Jesus vai voltar a ser conhecido neste lugar, que a glória de Deus vai ser manifestada aqui, que o avivamento já chegou aqui, ele está nesta terra já e ele, obviamente, como toda palavra, e como toda semente, ele demora a crescer e a frutificar. E isso vai acontecer de uma forma lenta, mas isso vai acontecer quando menos se esperar. Esse lugar vai ser tomado pela glória de Deus. É isso que nós cremos, é isso que nós desejamos para a Europa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
O pastor está nesse trabalho, nessa visão, né, desse entendimento que o pastor tem, de começar a igreja, aí preparar o líder e depois deixar o líder, né, com a igreja e ir para um próximo desafio, né? É, o pastor já tem previamente uma estrutura com relação a discipulado ou participava de algum discipulado e vai colocar esse trabalho à frente. O pessoal da LBC está ajudando nesse discipulado. Como é que funcionaria isso? Ou o pastor ainda não tem uma visão concreta de como seria o segundo passo? A gente tenta caminhar dia após dia, né? Uhum. Conforme vai surgindo a necessidade, Deus vai enviando a provisão, né? Mas nós temos sim uma base, a LBC tem me apoiado com tudo que a gente precisa aqui, né? Em relação à questão eclesiástica, né? E nós também temos esse estudo e essa preparação para isso, né? Mas a gente quer aqui o que nós queremos usar e deixar muito, muito, muito alinhado é realmente com o que a LBC, porque eu tive toda essa preparação, né? A gente tem todo um treinamento para liderança, né? Uhum. Mas a gente quer alinhar isso com o que a LBC também está nos fornecendo, né? E Muito eles bom. têm algo tremendo aí também e que a gente quer aproveitar aqui ao máximo possível. Eles têm uma liderança preparada na questão, são os evangelistas lá que estão preparados, né, para essa questão eclesiástica que tem sido fantástico para nós aqui também. Nós temos usado todo o material deles aqui, né, desde estudo de batismo, preparação de novos membros, nós temos tudo isso aqui já, preparado por eles também para nós. Olha que legal. Maravilha. Obviamente, eu tenho que fazer tradução de tudo, né? Eles me enviam em português e a gente traduz tudo para o espanhol. E é trabalho, né? Também é muito trabalho. Tá bem ocupado, Poxa, pastor. não me diga, cara. Tem coisa que a gente fica meio doido, né? Mas depois de um dia a gente vai pegando jeito. É o segundo livro que o pastor. O título é sobre discipulado? Liderazgo, é sobre Ah, liderança. É o segundo livro, já liderança. está escrito. Eu estou esperando sair já pedi os direitos autorais dele, né? Estou esperando sair para começar a publicar ele agora, né? O segundo livro é Liderazgo, se chama. Que legal. Segredos de uma liderança que manifesta o reino dos céus. Uau. Muito legal, muito legal. Já- Sondra, então a gente está caminhando já para o final, né, Dan? Agora está com você. O Dan que faz os fechamentos aqui Ah, que legal. Você percebeu que eu sou o da abertura e depois a Dan abre e conclusão. fecha o negócio. Tá certo. No meio do jogo é o Jorge que toca a bola aí. Pois é, pastor. Realmente a gente está chegando ao final. Foi muito bom, né? Aqui vamos ter que ter uma segunda parte para tirarmos algumas curiosidades aí sobre a Espanha, né? Nosso início aqui, Algumas principalmente, dúvidas, né? Não consegui falar muita coisa. tem muita coisa ainda, né? Mas nós queríamos que o senhor, pelo que a gente percebeu pela conversa, o senhor tem muito o perfil missionário barra evangelista, né? Assim, tá Sim, caminhando ali as duas andando juntas. Então, nós sim. queríamos que o senhor deixasse uma breve reflexão para nós desse seu lado evangelista, esse seu lado missionário, né? Sobre por que eu devo congregar, né? De repente, se alguém que não está congregando, ou alguém que está na Espanha, em algum outro país da Europa, né? O porquê que eu devo congregar? O que o senhor teria para falar para a gente? De repente, em 2 ou 3 motivos cruciais aí, em breves palavras. Precisamos de congregar porque nós só somos igreja se nós congregarmos. Não existe eu sou a igreja, né? Eu sou o templo do Espírito Santo. Sim. Mas a igreja, quem edifica é o próprio Jesus. Então, eu só sou igreja a partir do momento que eu congrego com os meus irmãos e eu faço parte desse grupo de seleto dessa igreja, né? E eu acho que é o principal motivo para que nós congreguemos, porque Deus quer fazer em nós, por nós e através de nós. E só tem como Deus fazer isso a partir do momento que a gente consegue congregar com pessoas totalmente diferentes uma das outras e ser moldado por eles e moldar eles também através da nossa vida. Então, o fato de congregar
ele é crucial na vida do cristão. Um cristão que se diz cristão e não congrega, ele não está sendo um cristão por completo. Ele precisa de ter o enfrentamento do jeito e da maneira de lidar de cada irmão, para que ele possa ser moldado também por Deus. A palavra do Senhor fala que assim como o ferro afia o ferro, né, o companheiro também, ele prepara o seu companheiro para a batalha. Então não tem como eu estar preparado, recebendo de Deus, se eu não estou disposto a congregar e a ser discipulado. Importante, isso é muito Maravilha. importante. Muito bom. Pastor, queremos te agradecer, né, mais uma vez. Amém. Você, ao Jorge, por essa preciosidade, né, por ter generosamente cedido o seu tempo. Sabemos que o senhor está cansado, acabou de chegar de uma viagem exaustiva, né, e mesmo assim, com todo cuidado, com tanto desapego, né, está abertamente falando conosco. Então, nós queremos te agradecer, tá, por esse Amém. Eu momento. que agradeço. Jorge Eu que sou Souza. grato. E queremos deixar esse espaço para o senhor, né, que nós, como Europa na Graça, o nosso intuito é edificar, ver a edificação da obra aqui na Europa. Então, a gente gosta de deixar esse espaço aberto, né, para você, de repente, divulgar sua igreja, divulgar suas redes sociais, divulgar seus trabalhos, seus livros. O espaço é seu, para que o senhor possa usar da melhor forma que o senhor desejar. Então, o senhor fica à vontade para suas considerações finais. Logo em seguida, o Jorge Souza também. Né? E nós vamos concluir o nosso podcast. Amém. Sou muito grato a Deus pela vida de vocês, né? Creio que, por mais que seja um trabalho formiguinho, o que vocês estão fazendo é muito importante no reino dos céus, né? Eu digo sempre que, para mim, eu sei que para muitos não tem, mas para mim existe uma diferença entre reino de Deus e reino dos céus, né? O que nós estamos manifestando na terra hoje é o reino dos céus. Sim. E o que nós vamos viver na eternidade vai ser o reino de Deus para nossas vidas, né? E eu não poderia aqui divulgar nada a não ser o próprio Jesus. Ele é o único caminho, ele é a única verdade, e ele é a única vida que existe para nós. Caminho fora de Cristo não existe. Não existe religião que seja o caminho certo. Não existe denominação que seja o caminho certo. Só existe um caminho, uma verdade e uma vida, e ela se chama Jesus Cristo. E ele morreu por nós, para nos dar vida eterna e para que nós tivéssemos uma vida de salvação diante dele, uma vida com abundância diante dele. Se você que está vendo isso aí hoje ainda não teve a oportunidade de aceitar Jesus como teu Salvador, eu quero te convidar a aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, para que o dia que você for dessa terra, assim como todos nós iremos, ele possa estar aí de braços abertos esperando, assim como estará esperando por nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Uma coisa só encerrando, né? E nas minhas considerações finais, ouvindo o pastor falar, e uma coisa chamou muita atenção. Às vezes nós nos preocupamos muito em saber muito de teologia, em saber que isso combina com isso, aquilo combina com aquilo outro, essa palavra aí tem uns negocinhos do TikTok que você lê, que faz sentido, e apenas são frases de efeitos, né? Sim. Mas o que hoje o mundo precisa é de um evangelho simples. Olha, Jesus te ama, Jesus quer cuidar de você, quer te ajudar nos seus momentos difíceis, quer abrir portas, quer te direcionar, quer abençoar a sua família. E é isso que a Igreja Primitiva fazia há quase 2000 anos atrás, e é isso que nós precisamos entender, né? A teologia é excelente, conhecimento é excelente. Importante. Mas a palavra... Nada substitui a palavra, né? A palavra, Sim. o evangelho, o ensino. Só vou dar uma pincelada aqui, né? Paulo, ele vivia no tempo dele já esperando a Cristo. Tanto que toda a palavra que você vê que Paulo ele pregava, ele já estava direcionando as pessoas. Jesus está voltando. A qualquer momento nós vamos encontrar com ele. Esteja preparado. Vamos fazer o máximo possível. Vamos nos encontrar com o Senhor. Nós somos assim e tal. E hoje o que a igreja precisa, porque nós estamos tanto tempo esperando Jesus, só que para muitos ele já voltou. Porque a partir do momento que eu me vou dessa vida, toda a oportunidade que eu tinha de fazer tudo o que eu tinha de fazer se acabou.
Então eu preciso de estar preparado para a volta de Cristo, nem que seja para mim. Porque se hoje eu me vou, eu preciso de estar pronto para me encontrar com Ele. Porque se Ele não voltar para o mundo inteiro, Ele volta para cada um de nós. Todos os dias Ele está fazendo isso. E é isso que é importante para nós. Essa é a grande verdade da nossa vida, né? Essa é a grande verdade. Amém. 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 Obrigado, pastor, mais uma vez aí pela sua paciência, seu tempo, cansaço, mas deixou a gente aqui com um pouquinho mais de informação e entendimento do evangelho em outras partes da Europa. Então, a gente queria agradecer o pastor, agradecer o Dan. E Dan, suas considerações finais, sua despedida tradicional que você faz. Amém. Queremos agradecer a todos que nos acompanharam, que ficaram até aqui, de repente que viram também alguma parte desse vídeo, né? E queremos pedir que você compartilhe, você comente, né? Isso nos ajuda bastante, né? Deixar um comentário, curtir. E se você ainda não segue, né? Que você possa também se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante para que essa palavra cresça e as plataformas vejam como relevante, né, aquilo que nós temos levado. Então, que Deus te abençoe e nós agradecemos você por estar aqui. Que Deus abençoe. Fica na paz, Deus abençoe a todos. Amém. Deus te bendiga. Gastou o espanhol, hein?